Eu talvez deixe meu marido por causa dos filhos. Casei com Jake há 2 anos e ele tem 3 filhos do primeiro casamento. Amy tem 14, Connor 12 e Zoe 9. Quando namorávamos, eles pareciam ok comigo. Não receptivos, mas também não horríveis. Jake me disse que eles só precisavam de tempo e eu acreditei nele. Os primeiros 6 meses de casamento foram difíceis. Amy revirava os olhos sempre que eu falava. Connor ignorava toda a regra que eu estabelecia. Zoe chorava e dizia que queria a mãe de verdade sempre que eu pedia pra ela arrumar o quarto. E Jake sempre dizia a mesma coisa. Eles estão se adaptando. Seja paciente. Eu fui paciente. Fiz as comidas favoritas deles. Levei eles para o treino de futebol e aula de dança. Ajudei com o dever de casa toda a noite. Comprei os presentes de aniversário que eles realmente queriam, mas nada mudou. Eles me tratavam como se eu fosse invisível, a menos que precisassem de algo. Então, no mês passado, a ex-esposa de Jake, Kelly, começou a mandar mais mensagens para ele. No começo, era sobre a agenda das crianças. Depois, sobre as notas da Amy. Depois, sobre a atitude do Connor. E então, eram apenas coisas aleatórias sobre o dia deles. Jake ria para o celular durante o jantar e as crianças perguntavam o que a mãe disse. Ele contava. E todos riam juntos enquanto eu ficava lá sentada comendo meu macarrão. Eu disse a Jake que isso me incomodava. Ele disse que eu estava sendo insegura. Kelly era apenas a mãe dos filhos dele e eles precisavam se comunicar. Eu deixei pra lá. 2 semanas atrás, Zoe teve uma peça na escola. Saí mais cedo do trabalho para chegar a tempo, comprei flores, sentei no auditório e guardei lugares para Jake e as outras crianças. Kelly apareceu e sentou bem ao meu lado. Jake chegou e sentou ao lado de Kelly. Amy e Connor sentaram do outro lado dela. Eu fiquei na ponta sozinha. Depois da peça, fomos todos para fora tirar fotos e o fotógrafo ficava tentando tirar fotos de família. Kelly se posicionava ao lado de Jake com os 3 filhos. Eu fiquei para trás. Jake nunca me chamou, nenhuma vez. Quando Zoe abriu as flores, ela viu as minhas e disse, obrigada. Então Kelly entregou a ela um buquê maior. E Zoe gritou e abraçou a mãe por uns 5 minutos. Fomos para casa em carro separado. Não falei a noite inteira. Jake perguntou o que havia de errado. Eu disse que nada. Ele foi para a cama. No dia seguinte, ouvi Amy ao telefone no quarto dela. A porta estava entreaberta. Ela estava falando com Kelly. O papai é muito mais feliz quando você está por perto, mãe. Até o Connor disse. Todos nós queremos que vocês voltem. Essa coisa toda com ela foi um erro. Eu me afastei antes de ouvir mais. Fui para o nosso quarto e comecei a procurar apartamentos no meu celular. Jake entrou e viu o que eu estava fazendo. Ele pegou meu celular. O que é isso? Eu contei tudo a ele. A peça, as fotos, o que Amy disse. Ele ficou na defensiva imediatamente. Disse que eu estava distorcendo as coisas, que os filhos dele ainda estavam sofrendo com o divórcio, que Kelly era a mãe deles e sempre seria, que eu precisava parar de ser ciumenta. Perguntei-lhe diretamente se ele queria Kelly de volta e ele não respondeu imediatamente. Mas aquela pausa me disse tudo. Fiz uma mala naquela noite. Jake me seguiu pela casa dizendo que eu estava exagerando. As crianças nos ouviram brigando e Amy desceu as escadas e realmente sorriu. Connor perguntou se eu estava indo embora e eu disse que sim. Zoe começou a chorar, mas depois correu para ligar para Kelly. Fiquei no apartamento da minha amiga Nicole por 4 dias. Jake ligou 20 vezes, mas eu não atendi. Então ele apareceu na porta de Nicole e disse que conversou com as crianças, que disse a elas que tinham que me respeitar, que estabeleceria limites com Kelly. Prometeu que as coisas mudariam. Perguntei a ele novamente se ele queria Kelly de volta e ele disse que não, mas sua voz tremeu quando disse. Perguntei se ele já nos comparou e ele admitiu que às vezes sim. Disse que Kelly o conhecia há mais tempo. Ela era a mãe dos filhos dele. Eles tinham uma história. Eu disse a ele que queria o divórcio e ele começou a chorar e disse que me amava, que faria qualquer coisa, que ele me escolheu, não Kelly. Mas a questão é, eu não acho que ele me escolheu. Acho que Kelly escolheu deixá-lo e eu apenas estava lá. Eu fui o rebote que acidentalmente se tornou esposa. Jake ainda está me mandando mensagens. As crianças não me procuraram nenhuma vez. Kelly postou uma foto no Facebook ontem dela, de Jake e dos 3 filhos no jogo de beisebol do Connor. E o braço de Jake estava ao redor de Zoe. Eles pareciam uma família. Eu não estava na foto porque não estava lá. Eu nunca mais estarei lá. Meu advogado diz que o divórcio será rápido, já que não temos filhos juntos e mantivemos nossas finanças separadas. Jake pode ficar com a casa. Eu só quero sair.